Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, queridos amigos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra da nossa querida Casa da Paz. Ainda continuamos nesta forma online, mas aproveitamos cada vez mais para não perdermos oportunidades de aprendizado. Hoje nós trazemos o nosso irmão Daniel Gomes da nossa casa e que ele vai falar sobre a lei do progresso, que ela está no Livro dos Espíritos, esse assunto, na terceira parte, nas leis morais.
E para nossa harmonização inicial, vamos aproveitar mais uma lição de Emmanuel que sempre nos esclarece, com tanta preocupação conosco, para que a gente possa se fortalecer na nossa caminhada. É do livro Fonte Viva, a lição 50. Avancemos. Antes tem uma passagem de Paulo que nos diz o seguinte: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Essa foi uma passagem de Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13. E Emmanuel, em relação a isso, nos esclarece. Na estrada cristã, somos defrontados sempre por grande número de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. É alguém que chora a perda de um parente querido, chamado à transformação do túmulo. É o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. É o missionário que se mobilizou em face da calúnia. É alguém que lastima a deserção de um consórcio da boa luta. É o operário do bem que clama indefinidamente contra a fuga da companheira que lhe não percebeu a dedicação afetiva. É o idealista que espera uma fortuna material para dar início às realizações que lhe competem. É o cooperador que permanece na expectativa do emprego ricamente remunerado para consagrar-se às boas obras. É a mulher que se enrola no cipoal da queixa contra os familiares incompreensivos. É o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando as possibilidades de servir. É alguém que deplora um erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo em remorso destrutivo. O passado, porém, se guarda as virtudes da experiência. Nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. É imprescindível exumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes que, por vezes, nos amortalham a alma. A contrição, a saudade, a esperança e o escrúpulo são sagrados, mas não devem representar impedimento ao acesso de nosso espírito à esfera superior. Paulo de Tarso, que conhecera terríveis aspectos do combate humano na intimidade do próprio coração e que subiu às culminâncias do apostolado com Cristo, nos oferece roteiro seguro ao aprimoramento. Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Eis a essência de seu aviso fraternal à comunidade de Filipos. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para adiante. Ninguém progride sem renovar-se. E assim, meus queridos, sempre envolvidos por essas mensagens, junto aos nossos queridos irmãos da Casa da Paz, convido vocês a unir os pensamentos a mim e que possamos, levar o nosso melhor de sentimento, de vibrações ao nosso Mestre Jesus e junto a Ele vamos orar. Querido irmão maior, agradecidos estamos por todas essas oportunidades que não nos faltam. Mais uma vez aqui estamos, em Teu nome, Senhor, vibrando a Tua luz em nossos corações e fazendo com que esse manto divino seja espalhado por toda a humanidade, por todo esse querido planeta. Que esta noite, Mestre, possamos realmente
prestar muita atenção, trabalhar nossa consciência no ensinamento, nas palavras que nosso irmão Daniel irá trazer sobre a lei do progresso, tão importante para a nossa evolução espiritual. E assim, envolvidos com tua luz, Mestre, agradecemos e pedimos a tua proteção, para que possamos trabalhar nossos lares e estarmos em comunhão a ti, protegidos no teu amor divino, e que todos esses ensinamentos possam cada vez mais melhorar dia a dia a nossa caminhada, ao nosso futuro espiritual. Envolva Daniel, Senhor, e todos os irmãos da Casa da Paz, também trazendo a sua contribuição, que tanto nos ajudam dia a dia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Nossa Senhora, Mãe querida. Obrigado a todos os bons irmãos. E proteja-nos nesta noite, que possamos ter um bom estudo junto com todos vocês. Que assim seja. E assim, meus irmãos, vamos a mais um estudo da noite. Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, encarnados e desencarnados, a mais essa transmissão da Casa da Paz para essa nossa noite de estudo. Hoje, o tema proposto é a lei do progresso. Esse tema encontra-se exatamente no Livro dos Espíritos, no seu capítulo 8º, na parte 3ª. E que Jesus, nosso Divino Mestre, amigo, possa nos inspirar a todos nós nesta noite de reflexões sobre as leis divinas, sobre as leis morais que nos regem a todos na imensa jornada ascensional, para que sejamos também cada vez mais conscientes quanto ao papel que nos cabe a cada um de nós nesse grande processo em que todos nós estamos inseridos. Nosso querido benfeitor Emmanuel, no capítulo 3 do livro Recados da Vida, nos traz uma reflexão muito interessante sobre o título Progresso Face Dupla. E ele então nos dirá: inegavelmente o homem já realizou maravilhas do chamado progresso por fora. Investiga o espaço exterior, no entanto, raramente aprende a transitar no caminho da comunicação com seus próprios vizinhos. Então estamos aí a investigar o espaço. Já alcançamos a Lua, óbvio. Inclusive agora tem até empresas que já projetam turismo espacial, vejam vocês. Projetamos alcançar Marte, já fizemos algumas viagens. Enfim, lançamos sondas, telescópios para o universo, como o Hubble, trazendo as informações do espaço sideral. No entanto, quando se trata ainda das comunicações mais elementares do cotidiano da vida, as comunicações no ambiente do lar, por exemplo, as comunicações junto aos vizinhos, junto aos companheiros da casa espírita, junto ao nosso trabalho profissional, muitas vezes são comunicações ainda difíceis, ainda marcadas por muitos ruídos, ainda não conduzidas pelo amor, pelo princípio da não violência, da amorosidade ou da compreensão. Enfim, embora todo esse avanço por fora, mas internamente nos quadros do sentimento, verificamos ainda desafios grandiosos a serem superados. Então, por isso, o título muito interessante que Emmanuel nos traz, Progresso Face Dupla. Essa face exterior, esse progresso do intelecto, esse progresso da ciência, esse progresso da tecnologia,
E por outro lado, a face interior, onde temos a criatura em seus sentimentos, em seu mundo íntimo, que ainda precisa tanto avançar. Mas ele prossegue dizendo: reconhece os imperativos da paz e consagra-lhes preciosos monumentos, mas quase sempre está pronto a sustentar conflitos que terminam pela sombra terrível da guerra. Embora tanto se fale de paz, tanto se fale de diplomacia, se fale de fraternidade, vê-se ainda quantas disputas, quantas guerras, quantos conflitos entre nações, entre povos, entre grupos, entre coletividades, que ainda não temos conseguido equacionar no clima da paz, já tão cultuada e já tão incentivada por todos os pontos. É preciso, meus queridos irmãos, exatamente que avancemos em alguns terrenos para que a paz seja também uma paz verdadeiramente estabelecida entre nós, os que aqui estamos evoluindo. E Emmanuel continua dizendo: o homem inventou louváveis processos de ilustrar a inteligência. Contudo, ainda experimenta graves dificuldades para ensinar o sublimar elevação nas áreas do sentimento. Quando se fala, por exemplo, em educação, muito da nossa educação ainda está pensado apenas em termos de transferência de conhecimento, progresso e desenvolvimento intelectual. Ao passo que a educação moral, tanto no âmbito fundamental do lar, como também nas demais instituições que se encarregam da educação no mundo, grandes progressos ainda são necessários para que venhamos alinhar, ajustar exatamente essas duas demandas fundamentais que temos pela frente. Temos, portanto, ilustrado muito a inteligência, ornamentado o intelecto e o pensamento. Mas em termos de coração, vemos ainda as sombras do egoísmo, da indiferença, do orgulho, a criarem tantos males, tantas torres infinitas para a sociedade terrestre. Segue Emmanuel. Ergue arranha-céus e habitações coletivas. Todavia, habitualmente ignora como fazer a união das criaturas sem distinção de raças e credos. Quando vemos essas grandes cidades cosmopolitas, enormes no mundo, nos Estados Unidos, Europa, no Oriente, aqui no Brasil, em várias partes do planeta, quando vemos esses arranha-céus, esses verdadeiros monumentos da arquitetura, da engenharia, realmente nos impressionamos. Prédios com 1 quilômetro de altura, é verdade. Jeddah Tower, Arábia Saudita, será inaugurado em 2024. Já temos conseguido esse feito e, no entanto, quando se trata de se erguer o edifício da fraternidade humana, vemos ainda tantos desafios, quantos preconceitos, quantas divisões, quantos ódios nos separam enquanto irmãos que somos. Emmanuel ainda diz: criou o aço que lhe garante a eficiência das construções. Entretanto, experimenta grandes obstáculos a fim de manter a precisa continuidade da segurança íntima. Que seriam de nossas construções se não fosse o aço que lhe dá exatamente essa firmeza, essa segurança? Com a descoberta do aço, meus queridos, com as novas técnicas de fabricação, com os novos materiais, podemos verdadeiramente avançar muito em termos de infraestrutura no mundo. Mas quando pensamos em termos de segurança interior nossa, do equilíbrio das criaturas,
vemos o quanto ainda imensa parcela da humanidade segue extremamente fragilizada, segue sem esses recursos interiores para lidar com os desafios da vida sem se desestruturar. É a resiliência, essa virtude sobre a qual Paulo tanto nos falava, aquela fortaleza, que ainda segue sendo um desafio até hoje para a humanidade. Emmanuel continua dizendo: organiza associações de várias matizes para a defesa dos interesses comunitários. No entanto, a solidão na Terra é um flagelo crescente. Nunca tivemos tão conectados como agora. Nesse estudo de hoje, por exemplo, estamos conectados para corações das mais diversas partes do país ou do mundo, quiçá. Todos acompanhando esse estudo, momentos de reflexão, graças a essas possibilidades da tecnologia, que nos aproxima, que amplia as possibilidades de troca e de intercâmbio. E, no entanto, ainda assim, a solidão segue crescendo, segue sendo, como diz Emmanuel, um flagelo crescente. A solidão, paradoxalmente, em meio a essa multidão, em meio a esse mundo tão veloz, tão ágil, mas ao mesmo tempo tão indiferente, tão frio, muitas vezes. Solidão essa vivenciada exatamente no meio do próprio lar. Continua Emmanuel dizendo: destaca a importância da fraternidade e enfatiza a solidariedade humana, mas a violência prossegue avançando no mundo. Embora todas as campanhas, embora todas as revelações espirituais que já recebemos ao longo da história, consagrando a fraternidade, a solidariedade, o amor e o bem, vem ainda a violência traduzida nas mais diversas formas. A violência familiar, a violência doméstica, entre nações, a violência dos crimes, enfim, a violência do preconceito. E tantas formas que ainda estão criando barreiras a construções exatamente mais fraternas, mais justas e mais felizes entre as pessoas. Por isso, então Emmanuel conclui essa sua mensagem. Eis a face dupla do progresso entre os homens. Por fora, prodígios de raciocínio e eminências de cultura intelectual. Basta olhar para o mundo, quantos livros, quantas publicações, quantos conteúdos, outros por meio da internet, quanto material, quanta informação, quantas possibilidades de troca, de aprendizado, que essa era tecnológica tem aberto. Entretanto, por dentro, afirma ele, mostra a chaga do ódio e a do egoísmo, que só a vivência dos ensinamentos de Jesus Cristo vai conseguir curar. Começamos essa reflexão exatamente sobre a lei do progresso, com essa mensagem de Emmanuel, para que possamos logo entender que existem duas faces do progresso. Assim como Kardec e os espíritos vão trabalhar conosco em O Livro dos Espíritos, que tratam exatamente dessa lei. E ele vai nos mostrar dizendo, Kardec dirá que existirá o progresso intelectual e existirá esse progresso moral. Os mundos progridem, todas as moradas da casa do Pai progridem. Fisicamente, pela elaboração exatamente da matéria, ele vai se modificando e o planeta também. E também moralmente, pela purificação dos espíritos que habitam exatamente um determinado orbe. O progresso intelectual que vai mesmo neste modo contínuo, exatamente a partir das pesquisas humanas, dos anseios humanos de melhorar exatamente o meio em que vivemos,
tornando com mais conforto, com mais facilidades. Mas, segundo o progresso moral, ainda intravado por dois elementos que têm criado grandemente, dificuldades para todos nós, enquanto humanidade avança para o porvir luminoso que nos espera a todos. Esses elementos que nos atrapalham tanto é o orgulho e o egoísmo. Como nos dirão os espíritos na questão 785, são esses os grandes entraves ao progresso moral, ao equilíbrio, ao ajustamento do progresso moral ao progresso intelectual já feito. Porque distanciados desse progresso moral, esse progresso intelectual será utilizado naturalmente para acirrar ainda mais o egoísmo, o orgulho, a violência, a diferença, as separações. Porque, como nos dirá Kardec, o conhecimento por si não ancorado, senão amparado pelo desenvolvimento moral, muito mal poderá fazer. O bem é o resultado do progresso moral dos espíritos. E exatamente o progresso intelectual só não basta, pois com a inteligência somente ele poderá, na realidade, fazer muito mais mal do que se não tivesse. Por isso ainda vemos essas grandes chagas que tantas dores, tantas dificuldades trazem à nossa convivência. A chaga da corrupção, a chaga do preconceito, a chaga das guerras, como agora a mais recente a do Afeganistão, a chaga das misérias, da fome instalada em tantos lugares do planeta. Enfim, tudo isso surge exatamente dessa discrepância ainda existente entre essas duas faces do progresso, como Kardec vai trabalhar. Inclusive, há um artigo dele muito interessante que está na Revista Espírita de outubro de 1866, intitulado Os Tempos São Chegados, em que ele vai fazer uma análise, à luz dos ensinamentos dos Espíritos, desse processo que agora vivemos enquanto humanidade, o processo da transição, o processo de regeneração planetária, em que somos convidados a deixar um antigo paradigma evolutivo, deixar antigos pilares fundamentais da nossa sociedade para renovarmos esses pilares e fundamentos. Entretanto, enfim, em uma nova era, num novo tempo, onde o progresso moral poderá ou terá de ser equiparado ao progresso intelectual. Enfim, faremos dessa forma, ajustadas essas duas faces, o progresso exterior e o interior na criatura, patrocinando desta forma uma sociedade mais feliz e mais fraterna. A humanidade tem realizado grandes progressos. Com a inteligência, o homem chegou a resultados grandiosos, sob vários aspectos, sob vários pontos de vista, ponto de vista das ciências, das artes, do bem-estar material. O mundo está se transformando rapidamente e sofrendo as suas adaptações, visando melhorar exatamente a qualidade de vida do planeta para os seus seres. Então, tecnologias avançadas permitem feitos que eram impossíveis há 2 séculos. A medicina trazendo o controle da dor e a erradicação de várias doenças, diagnósticos mais precisos de tumores e tratamentos muito mais eficientes, produção de órgãos artificiais para substituir aqueles deficitários. Na tecnologia da comunicação, hoje qualquer fato que aconteça em qualquer parte do mundo, do planeta, sabemos quase que de imediato. Basta ter um celular e a pessoa já transmite. A globalização impera totalmente em nossa sociedade. A conquista do espaço cósmico, conhecimento de outros orbes no universo, agora, como dissemos, com essas empresas particulares, inclusive, trabalhando. A evolução das ciências, que devem ser respeitadas em todos os seus aspectos,
trazendo a descoberta ao longo da história do genoma, do mapa genético, as novas vacinas criadas com diferentes tecnologias para combater aí a Covid-19. Então, todo um processo acelerado de transformação. E é com alegria que devemos perceber a mudança da hierarquia do nosso planeta. A evolução dos mundos habitados por seres inteligentes, como Isaac Newton, Santos Dumont, Thomas Edison, Einstein, Leonardo da Vinci e mais recentemente todos esses cientistas que desenvolveram, pesquisaram as novas vacinas. Isso acontece na mesma proporção da evolução de seus habitantes. Então a evolução planetária é proporcional à evolução dos espíritos que nela habitam, naturalmente. Kardec ainda acrescentou à época na matéria da Revista Espírita: o progresso intelectual realizado até hoje, nas mais vastas proporções, é um grande passo, sem dúvida, e marca a primeira fase da humanidade. Mas apenas ele é impotente para regenerar, sem sombra de dúvida. Está aí todas as possibilidades que a tecnologia nos traz, inclusive essa que ocorre agora, com o nosso estudo. A possibilidade pela conectividade, pela internet, pelos computadores, pelos smartphones, que nos possibilitam assistir esse estudo. No entanto, é um primeiro passo somente, uma primeira fase da humanidade. Kardec nos faz recordar a resposta dos espíritos quando tratam da lei do progresso, na questão 793. Quando Kardec lhes pergunta como poderíamos reconhecer uma sociedade verdadeiramente civilizada. Como podemos entender que estamos alcançando aquela necessária condição de civilização completa. E os espíritos então nos dirão: reconhecê-las-ei pelo desenvolvimento moral. Por agora, credes que estáis muito avançados pelas grandes descobertas. Pelas maravilhosas invenções, no entanto, não tereis o direito de vos dizer civilizados, senão quando houverdes banido do seio de vossas sociedades todos os vícios, todas as paixões que a desonram, e quando, então, passardes a viver como irmãos, praticando a lei básica da caridade. Até então, ou até aqui, podereis dizer que são povos esclarecidos e que hão percorrido essa primeira etapa da civilização. A Terra já serviu de morada a seres de comportamentos inferiores, como lá atrás, bem atrás, a raça adâmica, que era uma raça proscrita, os expulsos de Capela, que foram recepcionados por Jesus. Foram exilados para a Terra, já povoados por homens primitivos e mergulhados aqui na total ignorância. E eles tinham a missão de fazer progredir esse povo, exatamente trazendo-lhes a luz de uma inteligência muito desenvolvida. Agora a Terra passa por transformações que já estavam devidamente previstas no planejamento divino desde a sua criação. Então, várias coisas aconteceram ao longo da história. Vários tipos de sofrimento, mais diversas formas, como as inundações, como os terremotos, tsunamis, os problemas climáticos criados por homem de toda a ordem e tudo mais. Guerras e aberrações que uma raça tentava suplantar e suportar, como os judeus perseguidos por Hitler. O mal reinou desde a chegada do homem há milhões de anos. Tivemos as cruzadas, a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, a fome, provocada de propósito para eliminar raças, aos bombas químicas, atentados terroristas como 11 de setembro, guerras santas, que até hoje são utilizadas exatamente para manipular os povos. Situações de corrupção entre os povos, dentro dos governos,
que proliferam até hoje em todos os sentidos. Elas vieram aumentar as posses pessoais em detrimento da dificuldade do próximo. Grandes desigualdades sociais. O planeta vem passando por essas grandes dificuldades. Porém, agora a Terra começa a acompanhar, exatamente por conta dessa evolução natural dos seus moradores. Se observamos atualmente, ao longo da história, se preocupam agora um pouco mais com a qualidade de vida das gerações futuras. São os acordos de preservação da natureza, os acordos de menos poluição do ar, de preservação da água potável, apesar do uso abusivo que muitos fazem para lavar calçadas, né? Enquanto outras pessoas não têm nem água em suas casas. Mas a humanidade já dá os primeiros passos para melhorar substancialmente o planeta em que ela habita, tomando providências sérias para garantir exatamente um futuro digno às nossas futuras gerações. Então, vários acordos de meio ambiente, como o Acordo de Paris, a Eco 92 que a gente teve aqui no Brasil, no Rio, as reduções de gases poluentes com metas extremamente ambiciosas, porque senão o planeta colapsa. Eliminação de combustíveis fósseis até o ano 2050. Trazer para a redução de resíduos, né, tornando a possibilidade de trazer a resíduo zero. Então, fontes limpas de energia, como por exemplo as placas solares, ou então a energia eólica. O ser humano hoje ele está mais imbuído de fraternidade e tenta, através de ações sociais, transformar essa sociedade que vivemos. Vem aqueles piques de ajuda nos desabrigados, das enchentes, da comoção e da ajuda humanitária pelos desvalidos, de grandes catástrofes, como agora mais recentemente, de novo o Haiti, já tinha passado por uma situação e agora de novo. Especialmente visto esse auxílio durante a pandemia, as pessoas cotizando para isso. Não há um sentimento religioso, mas sim um sentimento de equilíbrio, de entendimento, de humanidade, de fraternidade universal. E Kardec, preocupado com o nosso planeta, com a nossa doutrina espírita, ele questiona aos mentores espirituais sobre a sua influência, a influência da doutrina espírita no progresso, dentro da questão 798. E se a doutrina se tornará uma crença comum ou ficará sendo assim só compartilhada apenas por algumas pessoas? E a resposta vem firme. Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade. Porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará o lugar entre os conhecimentos humanos. A doutrina terá, no entanto, que se submeter a grandes lutas, mais contra o interesse do que contra as convicções, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-las, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais, como foi o Alto de Barcelona. Porém, como virão a se isolarem, seus contraditores, aqueles que são contra, se sentirão forçados a pensar como os demais, sob a pena de se tornarem ridículos. Hoje creem e sua fé é inabalável, porque assentada na evidência e na demonstração, e porque a doutrina satisfaz a razão. Tal é a fé dos espíritas, é a prova da sua força, e que se esforçam por se tornarem melhores, exatamente muito melhores. Fazem esse esforço por domarem as suas inclinações, mas e porém em prática as máximas do Cristo, olhando todos os homens como irmãos, sem acepção de raças, de castas, nem de seitas, perdoando os seus inimigos, retribuindo o mal com o bem, a exemplo do divino modelo, o Mestre Jesus. Kardec faz essa colocação na Revista Espírita de 1868. Né?
A sua principal contribuição, diz ele, é através da destruição do materialismo. Essa é a grande contribuição da doutrina, que é uma das chagas da sociedade, e desta forma faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar escondida pela dúvida. O homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é permitido preparar o seu futuro. É óbvio, na questão 799 é dito isso com clareza, porque tudo que planejarmos e fizermos hoje ecoará nas próximas reencarnações. Então o bem vai se realçando cada vez como mais necessário ao progresso moral, realmente como sendo a chave verdadeira de que precisamos para avançar e passar para outra etapa, para nos libertar de um passado regido pelo materialismo, pelo egoísmo, pelo orgulho. No futuro, quando a Terra passar para a categoria de um mundo de regeneração, estando o planeta totalmente livre das expiações, das tsunamis, guerras, covides, etc., essas destruições naturais serão banidas. Mas isso só acontecerá quando o homem, todos os homens, compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. E nessa época, então, meus irmãos, todos os povos, sem exceção, serão irmãos. Porque continuamos infinitamente num proceder em que precisamos nos modificar. A lei do progresso, estabelecida para todos nós como esta lei natural que nos rege, como tantas outras, como a lei do amor, caridade, né? A lei da destruição, todas elas são naturais e que precisam se cumprir. Então o progresso continuará, mesmo que existam ainda espíritos que não acreditam muito nessa possibilidade. Esses, infelizmente, serão colocados para fora do processo. Observamos que, como nada acontece por acaso, que exatamente esta pandemia que nos assola neste momento nos traz, como num processo renovador e espiritual, para que exatamente, quando lemos lá na lei de destruição, nas causas prováveis, que adiantaremos então o nosso planeta em muitos séculos diante dessa nova possibilidade. Porque todos os espíritos voltarão à pátria, desencarnarão e depois retornarão para dar continuidade e ajuda a esse processo bendito da regeneração. Todos nós, sem exceção, precisamos contribuir efetivamente para que estejamos sempre ao lado daquele modelo e guia que nos deixou tantas informações fundamentais para a nossa sobrevivência enquanto espírito eternos que somos. Precisamos estar sempre vinculados uns aos outros, acreditando que os processos difíceis que vivenciamos, da miséria, das guerras, da destruição que vemos em tantos lugares, dos cataclismas que eclodem em vários pontos do planeta, com as dificuldades climáticas causadas muitas vezes pelos governantes dos seus países, que agora começam a entender que quando lá no passado não souberam cuidar do planeta,
Agora vêm os efeitos devastadores que essa prática abusiva gerou. E que esse progresso tão pretendido por todos tem as suas consequências. Então precisamos ser mais equalitários. Precisamos dividir melhor exatamente tudo que temos, para que esses povos que estão ficando cada vez mais para trás possam estar par e passo com aqueles mais desenvolvidos. Porque se nada for feito para a melhoria moral do nosso planeta, não adiantará toda a inteligência que o homem já conseguiu alavancar, todo o desenvolvimento tecnológico que ele já trouxe ao longo da história da humanidade. Se a moral ficar cada vez mais para trás, quando ele se utiliza exatamente desses meios de tecnologia para usurpar dos seus irmãos que estão a caminho uma condição melhor para si, olhando única e exclusivamente para o próprio umbigo, deixaremos exatamente nessas diferenças o grande problema para o nosso orbe. A devastação que hoje ocorre é fruto das nossas ações equivocadas do passado. Tudo o que fizemos ao longo da história da civilização reflete única e exclusivamente sobre nós mesmos. Enquanto o homem não entender esse novo processo necessário à sua evolução, se unirem cada vez mais em prol de uma sociedade mais justa, mais digna e mais humana e principalmente mais fraterna, conforme os ensinos do Mestre, estaremos caindo em abismos muito profundos e de difícil retorno. Então, meus irmãos, peçamos nesse instante de reflexão, peçamos ao nosso Mestre Jesus exatamente forças para atravessarmos mais essa dificuldade, mais este alerta em que precisamos evoluir rapidamente, a passos largos, para o nosso momento de regeneração. E que em todos esses instantes nós possamos estar cientes de que não é destruindo o planeta, não é sobrepujando os nossos irmãos de jornada, botando eles de lado nos nossos interesses, é que conseguiremos chegar a um avanço maravilhoso. Porque quanto mais rápido subimos, se não subirmos, amparados por todos que estão ao nosso redor, com certeza a nossa queda será muito alta. Precisamos estar juntos, unidos e conscientes de que a verdadeira evolução, a verdadeira lei do progresso, a sociedade só será considerada, como foi dito pelos espíritos, uma sociedade completa quando a lei moral estiver par e passo com o progresso intelectual. Esses dois não podem estar dispersos, têm que caminhar absolutamente juntos. E desta forma, aproveitaremos cada vez mais todos esses processos evolutivos. Utilizaremos muito mais, com muito mais capricho, com muito mais amor, com muito mais dedicação, toda a evolução
que a espécie humana pode ter, desde lá do Homo sapiens até o homem digital de hoje, que viaja por planetas e que tem, nos desenvolvimentos emergenciais de vacinas, e exatamente usando toda a tecnologia que se consegue hoje para produzir, não única e exclusivamente para o seu próprio usufruto financeiro, mas para produzir de forma fraternal o amparo das pessoas que estão necessitadas. Não podemos permitir que isso seja mérito único e exclusivamente de uma sociedade, de uma casta, de um povo. Tem que ser disseminado para todos aqueles nossos irmãos que têm muito mais dificuldade e que estão se desenvolvendo e estão a caminho dessa evolução. E que todos nós possamos estar juntos com esta finalidade, com essa meta, com essa disposição para chegarmos finalmente a um progresso total da humanidade. Agradecido que estamos pela oportunidade bendita do estudo, vamos encerrar fazendo a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos e vamos trazer para a nossa tela mental a imagem do nosso modelo e guia. Querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade do estudo. Que possamos trazer para as nossas reflexões exatamente esses momentos de aperto em que vivenciamos. E que possamos extrair de cada um deles os ensinos necessários à nossa evolução intelectual e moral. E que possamos compreender de forma definitiva que somente na união de todos os povos, com o aval dos seus respectivos governantes, que possamos estar sempre unidos, Mestre Jesus, amparando, protegendo a cada um, como se fosse exatamente aquelas ovelhas do teu rebanho, que você lá atrás disse que nunca nos abandonaria e nunca nos abandonou. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, Pai Celestial, por tudo que temos, por tudo que somos, por tudo que evoluímos. Fica conosco e nos proporcione uma excelente semana a todos. E relembremos sempre de todos os nossos irmãos que se encontram hoje enfermos nos hospitais e daqueles que já voltaram à pátria dos espíritos. Nossas preces profundas por todos aqueles que sucumbiram momentaneamente a essa situação. Fica conosco, Mestre Jesus, nos amparando e nos fortalecendo hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Jesus.